No vídeo de hoje aqui no canal, eu gostaria de começar uma conversa com vocês sobre obras póstumas. Antes da gente começar, eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo, na verdade esse tema ficou na minha cabeça durante um bom tempo desse ano, porque em 2024 foram lançados, estão sendo lançados ainda, alguns projetos de alguns artistas, de algumas artistas que eu gosto muito e que são projetos póstumos, ou seja, já começando o vídeo explicando esse conceito se você ainda não conhece. Uma obra póstuma pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um álbum musical, pode ser qualquer obra de arte. É uma obra que é publicada depois da morte do autor ou da autora. Essa obra ela pode ser publicada se a pessoa concluiu essa obra antes de falecer, então essa obra é publicada completa. Ela pode ser publicada incompleta, então existem vários casos, por exemplo, de romances inacabados que o autor ou a autora não teve tempo de concluir, mas foi publicado depois da morte. E tem alguns casos também em que a obra é editada, seja por editores, que trabalhavam com aquele autor, com aquela autora, seja por familiares, e aí acaba tendo uma influência de terceiros em relação àquela obra. A inspiração tem sido basicamente 3 projetos que me chamaram bastante atenção esse ano. O primeiro é o Mito do Mito, que é uma coleção de textos da Rita Lee, que ela deixou para o editor dela, lá da Globo, a orientação de que esses textos só poderiam ser publicados depois que ela falecesse. Então é um caso que a obra é póstuma por escolha da autora. O segundo caso é um livro que vai ser lançado em outubro de 2024, que eu estou muito curioso para ler, porque eu sou muito fã da autora, que é o Chatices do Amor, da Fernanda Young, que é uma relação de textos que ainda não tinham sido publicados, e a Fernanda faleceu em 2019. E o terceiro caso que vem despertando a minha curiosidade não é no mundo editorial, mas é o segundo álbum da Sophie. A Sophie, se você não conhece, é uma artista, cantora, produtora que faleceu muito cedo em decorrência de um acidente, se não me engano, no comecinho de 2021 ou no final de 2020. Eu vou confirmar essa informação. Então eu queria conversar um pouco com vocês sobre alguns pontos positivos e negativos de obras póstumas. Eu queria ouvir a opinião de vocês também, aqui nos comentários, nas redes sociais, o que vocês acham de obras assim. Antes da gente entrar nos pontos, eu vou pedir para você deixar a sua inscrição aqui no canal, se você não tiver inscrição, de comentar esse vídeo e de compartilhar. Eu queria começar esse ponto justamente pelos lados positivos que eu vejo em publicações dessa espécie, obras póstumas. O primeiro ponto que eu vejo é a questão de que se você for fã daquele autor ou daquela autora, é como se você estivesse ganhando um presente, como se você tivesse uma chance de se conectar com alguma obra, com aquele escrito daquele autor, daquela autora que você gostava, que não está mais aqui. E é uma chance de você ter contato com um texto novo dessa pessoa, mesmo depois dela já ter ido embora. Então, eu acho que essa parte afetiva, principalmente para quem gosta muito, para quem é fã, ter contato com uma obra inédita, mesmo depois que essa pessoa já não esteja mais aqui, é muito positivo. Eu vejo isso com muito bons olhos. O segundo ponto que eu dividiria assim entre o valor literário que aquela obra tem, valor cultural, e também no enriquecimento do legado desse autor. Existem muitas obras que foram lançadas póstumamente, depois que quem escreveu faleceu, que se tornaram destaques assim na carreira daquele autor ou daquela autora. Então não é incomum que obras póstumas ganhem muito destaque, principalmente se forem obras com qualidade, que acrescentem aquela obra que já existia daquele autor ou daquela autora. Então esse ponto para mim também é muito importante. Não necessariamente uma obra póstuma, que é uma obra menor, que é uma obra inacabada. Às vezes uma obra póstuma pode mudar a percepção da carreira daquela pessoa. E um terceiro ponto que eu acho muito positivo nas obras póstumas é que é uma forma também, ela se relaciona um pouco com o primeiro ponto que eu comentei, dessa coisa mais afetiva, que é uma maneira de você manter vivo o legado daquela pessoa que você gostava tanto, que não está mais aqui. Então tem esse aspecto afetivo muito importante também. Você tem um contato ali com uma obra nova, com uma obra inédita, e é uma forma de manter a obra daquela
pessoa viva. Claro que no mundo editorial, reedições e novas edições de livros, né, de autores que já não estão mais aqui, ajudam também a manter essa vida, né, essa vida após a morte, digamos assim. Mas obras póstumas podem contribuir para isso também. Eu queria entrar em alguns pontos negativos também, e eu não estou dizendo que esses pontos negativos eles se refletem nessas 3 obras que eu comentei, da Rita Lee, da Fernanda Young e da Sophie. Eu estou falando de um modo mais geral, e eu usei o exemplo dessas 3 artistas justamente porque foi isso que me fez pensar nessa questão das obras póstumas assim de uma forma mais sistemática nos últimos tempos. Eu acho que o primeiro ponto negativo, e eu acho que é o mais delicado, é o que as pessoas geralmente, o que geralmente pega mais as pessoas em obra póstuma, é a questão do consentimento. Você está publicando uma obra de uma pessoa que não está mais aqui para consentir, se ela queria que aquela obra fosse publicada ou não. Podem existir alguns casos sim, não, de novo, não estou falando o que aconteceu com essas 3 artistas, até porque no caso da Rita Lee ela fez essa exigência, né, que o Mito do Mito fosse publicado depois que ela falecesse, mas podem ter alguns casos, né, que a pessoa não gostaria de ver aquela obra publicada em vida, principalmente se ela escreveu, se ela fez aquilo, depois fez outras coisas em vida. Pode ser que ela não estivesse pronta para publicar aquela obra, ou mesmo não quisesse publicar. Às vezes só tivesse criado ali por criar. Então, essa questão do consentimento, para mim, é a mais forte e negativa quando eu penso em obras póstumas. A pessoa não está mais aqui para consentir se ela quer aquela obra publicada ou não. Então isso eu acho bastante delicado quando a gente pensa em publicações de livros desse gênero, dessa forma. O segundo ponto, ele diz respeito à qualidade do material. Porque muitas vezes uma obra póstuma, ela é publicada de uma maneira inacabada, né? Até para manter uma fidelidade ali do que o autor, do que a autora estava escrevendo, do que queria dizer. Às vezes o texto é publicado sem nenhuma edição, sem mexer em nenhuma parte do texto, que eu acho positivo, né? Você não mexer naquilo sem a pessoa estar aqui para opinar. Mas muitas vezes você lê um romance, né? Você lê uma obra póstuma e fica com uma impressão inacabada, e muitas vezes porque é isso mesmo, né? O autor ou a autora não tiveram tempo para terminar aquela obra. Então você está lendo ali um esboço, um rascunho, mesmo que o rascunho seja muito bem trabalhado, você não está tendo contato com uma obra que foi revisada pelo autor, que passou por muitas camadas, muitas etapas. Grande parte das vezes você vai ler um trabalho que o autor não teve tempo para terminar ou não quis terminar em vida. Então esse ponto eu vejo que é um ponto negativo quando a gente pensa em obras póstumas dessa forma. E por último, nos pontos negativos, eu queria falar um pouco de um complemento disso que eu acabei de falar, de estar acabado ou não, porque às vezes a gente tem contato com alguma obra póstuma que foi excessivamente trabalhada por terceiros, seja por editores daquela pessoa, seja por familiares. Então é até um pouco complicado da gente pensar se aquela obra é uma obra da pessoa mesmo, só daquela pessoa, porque as alterações podem ser feitas por pessoas da editora, por pessoas da família, por N motivos, e não necessariamente essas revisões, essas revisões não foram passadas para o autor ou para a autora justamente porque ela não está mais aqui para fazer esse tipo de trabalho. Então, muitas vezes a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com edição póstuma, com livros póstumos, com trabalhos póstumos, quando tem muita interferência de editores ou de pessoas da família, por mais bem intencionados que sejam, editores, pessoas da família que querem ver aquele livro publicado, é importante respeitar a visão e a obra mesmo daquela pessoa que não está mais aqui. Eu abri no meu Instagram uma caixinha de perguntas sobre esse tema, justamente porque eu queria saber o que as pessoas pensavam sobre isso, e muita gente comentou sobre essa questão da visão do autor, que não eram contra fazer publicações póstumas, mas que seria legal manter a visão artística da pessoa que criou aquela obra intacta, não fazer qualquer tipo de alteração. Eu, pessoalmente, não tenho problemas em ler obras póstumas se eu souber que até
até qual foi o grau, né, de mudança naquele texto. Eu gosto que isso esteja bem explícito para mim, através de um prefácio de um editor, ou da contracapa do livro, ou de alguma informação da editora. Eu gosto de saber até que grau a editora trabalhou, ou os familiares trabalharam naquele texto. E eu sempre gosto de saber também se é uma obra acabada ou inacabada, né? Porque se for uma obra inacabada, eu já começo a leitura sabendo, né, que eu vou ler uma obra que não foi finalizada pelo autor antes dele falecer. Então, eu não tenho problemas com obras póstumas pessoalmente, mas eu queria trazer o contraponto, né, do positivo com o negativo, porque eu acho que esse ano a gente teve alguns lançamentos, né, eu citei 2, mas eu sei que tiveram mais lançamentos póstumos no mercado editorial e na Mosca também, né, em outros meios de arte, como eu comentei. Então eu queria trazer essa discussão para vocês. Eu pessoalmente não me oponho, não sou contra, mas eu gosto de saber, né, que a visão daquela pessoa foi respeitada, até que ponto houve ali o trabalho de outra pessoa em cima daquele texto, até onde eu posso confiar, né, nesse sentido no trabalho de edição, e eu gosto de saber se é acabada ou inacabada. E eu queria saber o que vocês acham, qual é a opinião de vocês sobre publicação de obras de pessoas que já não estão mais aqui. Deixa aqui nos comentários, vou adorar saber a opinião de vocês. Eu vou deixar aqui na descrição o link de compra, tanto do livro da Rita Lee, O Mito do Mito, quanto a obra Chatices do Amor, da Fernanda Young, que está em pré-venda, sai agora em outubro de 2024. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!